Olá a todos, a Shalom de Alcha esteja na vida de vocês que estão adiante deste vídeo. Quem vos fala aqui é o irmão Djalma, do canal Restaurando as Verdades. Bem na verdade, já temos cerca de 6 meses que não vínhamos gravando vídeo, e desde já também agradeço, né, a paciência de vocês que são inscritos do canal, vocês que têm avaliado as mensagens que estão postadas neste canal, e também esse tempo todo foi buscando em espírito de oração estudar as palavras, as mensagens do nosso Criador Yahweh. Bem, na verdade também sou inscrito, eu posso dizer, em quase todos os canais dos seguidores de Yahweh e Alcha, né, desse Brasil, como de outros canais também. E tenho avaliado também cada tema, cada mensagem que estão postadas lá. E também acredito que essas pessoas também possam ser também que tenham acesso também ao nosso canal. Fato é que muitas de suas mensagens que estão também lá em outros canais, muitas delas o irmão Djalma aqui do canal Restaurando as Verdades concordam, e muitas outras mensagens discordo. Não discordo de mim mesmo, né, mas discordo por não se encaixar com essa doutrina ou com a verdade escriturística da palavra. Lembrando que a palavra de Yahweh, ela nos adverte que a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue. Então aqui o irmão Djalma, não tenho ninguém como oposição. As mensagens que eu gravo aqui não é para ir de encontro a pessoa nenhuma, mas sim é para ir apresentar as verdades de forma genuína, para que de fato aquilo que venha a ser apresentado seja de acordo com o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno esse que será também um assunto que futuramente estarei falando aqui também neste canal. E o tema de hoje iremos falar a respeito das atribulações, né, as tribulações e sofrimentos, né, que aí estão propostos para a vida do povo remanescente. Bem, na verdade, sabemos que existe muitos profetas aí, muitos mensageiros de Yahweh, dizendo que já que chegou o entendimento do nome e que agora é só estar se preparando para ser arrebatado, ou um suposto arrebatamento secreto. Mensagem essa, que é uma mensagem totalmente falsa, né? Esta mensagem, ela provém da boca da serpente e não da boca do nosso Criador. As aflições, as tribulações, elas estão prescritas na vida do povo do Eterno. São elas que vão nos lapidar, nos purificar, nos tornar mais próximos do Criador, bem como o seu Espírito em nós é que fará toda a diferença. Porque a própria palavra descreve que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Dando sequência ao vídeo e falando acerca das tribulações e dos sofrimentos ou provações, né, que está prescrita ali para o povo do Eterno, e isso aconteceu em todas as eras, em todos os séculos, né? Não é uma coisa peculiar para a última geração ou para o povo que tivesse privilégio de estar vivendo a última geração. Para sabermos se aquilo que estamos falando está embasado com a verdade, temos que analisar dentro das Escrituras, né? Dentro deste livro que está aqui na minha mão, chamado Bíblia, né? Que de forma contextualizada ela tem as verdades do nosso Criador Yahweh. Então as verdades ela precisa ser estudada, analisada por peneiras, né? Como assim, irmão Djalma? Analisa-se pelo Gênesis, você pode estar analisando ali pelos Reis, Crônicas, Samuel, depois você vai estar analisando também ali pelos Salmos, depois você analisa esse assunto pelos profetas maiores, depois você analisa pelos profetas menores, depois você analisa nos Evangelhos, depois você passa pelas cartas, até chegar ao Apocalipse.
Então, de forma contextualizada, se essa verdade ela tem base de um lado a outro das Escrituras, de forma contextualizada, então, de fato, é mais uma verdade que foi restabelecida e restaurada pelo Espírito do Pai. Então, este canal aqui zela por este nome, restaurando as verdades. Então, buscando, de fato, entender aquilo que foi vivido lá no primeiro século também, pelos Ialdins, pelos discípulos de Yahushua. O primeiro personagem que eu vou estar apresentando aqui, desse título, dessa mensagem falando sobre tribulações e sofrimento, é a pessoa de Yahushua, Yahushua, o nosso sumo sacerdote, nosso primogênito, o nosso Mashiach, Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 9, diz assim: E sereis atribulado, vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Já no livro de Lucas, capítulo 21, verso 12, 16, 17, diz assim: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cáceres, levando à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. No verso 16 diz assim mais ainda: E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e vos matarão alguns dentre vós. Verso 17: E de todos sereis odiados por causa do meu nome. A leitura que foi feita em Mateus, ela também está descrita no capítulo 13 de Marcos. Estou aqui no capítulo 21 de Lucas, que descreve, que narra detalhes do que será, do princípio das dores, o que vai estar acontecendo antes da grande tribulação. E no livro de João, capítulo 15, verso 20 e 21, diz assim: Disse Yahushua: Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu mestre. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Então, essas afirmações de que seríamos atribulados, seríamos provados, passariam por dificuldades, sofrimentos, o próprio Yahushua aqui, ele orientou os seus discípulos, lá do primeiro século, como de todos os séculos, bem como os discípulos de Yahushua da atualidade, que seremos, sofreremos provações e sofrimento por amor ao nome de Yahushua. Já no livro de Atos dos Apóstolos, fica claro aqui, no capítulo 5, verso 40, 41, se você for analisar antes, você vai ver que os discípulos ali, os apóstolos, eles foram presos por estar pregando ali em Al-Shalom, ali, Yahushua como Mashiach, como unigênito de Yahweh. E aqui no verso 40 e 41 diz assim: E chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falasse em nome de Yahushua, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome, ou pelo nome de Yahushua. Então ele deixa claro que João, que Pedro e tantos outros que foram presos ali e foram soltos, Os dois aqui foram soltos e foi açoitado, Foi espancado. E as escrituras aqui diz que ele se regozijava por ter ser digno de ter sofrido pelo nome de Yahushua. Então, irmãos, você que viemos estar defendendo esse nome de Yahushua, tenha certeza que eu posso nesse vídeo estar falando com alguém que tem falado para sua esposa, tem falado para o seu pai, tem falado para sua mãe, para amigos de trabalho e que não tem dado crédito à sua pessoa, Por entender que o verdadeiro nome do Mashiach, daquele que deu a vida no madeiro para nos comprar de volta para o reino do seu Pai, chama Yahushua. Yahushua, salvação de Yahweh, o enviado, a fiel testemunha, o nosso
sumo sacerdote. Então devemos nos confortar, irmão, com as palavras de Yaucha, com as palavras aqui dos apóstolos, e vamos dar sequência aqui ao vídeo e falando de outros personagens que falaram acerca dessa preparação espiritual que temos que ter, irmão. Temos que ter, buscar cada dia mais ter o espírito do Criador Yahweh sobre nossa vida, para que possamos de fato estar firmes diante das dificuldades e provações que iremos enfrentar até o fim, irmãos. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, verso 15 e 16, aqui nós vamos falar da experiência de Paulo, ali diante de Ananias, né? E Ananias disse a Paulo o seguinte, que Yaucha tinha revelado para ele, e falou, mas o Yaucha lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é importante sofrer pelo o meu nome. Esse convite, irmão, não é só para o irmão que nós conhecemos aqui como Paulo, mas é para cada um de nós, né? Ali Paulo que perseguia os ialdins, que prendiam, que consentiu com a morte de Estevão, aqui a palavra diverte que também ele, né, ia entender o quanto que é importante sofrer pelo nome verdadeiro do Mashiach. E Paulo, depois de ter um encontro com Yaucha no caminho de Damasco, Paulo, depois de estar ali diante de Ananias, e ali teve a sua visão recobrada, Paulo agora ele sabia que tinha que levar o evangelho, a mensagem de Yaucha trazida da parte do Pai para o mundo. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 5 ao 7, a mensagem diz assim, porque assim como os sofrimentos de Yaucha se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Yaucha. Verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Aleluia. Depois de ouvir a fala de Yaucha, a fala de Pedro, João, do próprio Ananias, de Paulo, vamos ver também aqui no livro de Tiago, né, a opinião do nosso irmão Tiago, o que é que ele tinha de convicção acerca desse assunto. No capítulo 1 de Tiago, verso 2, 3, 4 e também no verso 12, diz assim no capítulo 1. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa emuná, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. No capítulo 1, verso 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Yaucha prometeu aos que o amam. Então percebemos, irmão, que o nosso irmão Tiago também, que conhecemos por esse nome, e ele descreve que devemos passar com perseverança, suportar as aflições, para que no final possamos receber, irmão, a coroa da vida eterna. Também aqui em Pedro, né, em 1 Pedro, observe, capítulo 1, verso 6, diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. No capítulo 5, deste mesmo 1 Pedro, verso 9, diz assim,
resisti-lhes firme na emuná, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então Pedro deixa claro, irmãos, falando ali aos demais irmãos, que sofrimentos e dificuldades, né, provações, por amor ao verdadeiro evangelho, por amor ao nome de Yahshua, todos, né, passarão, todos os fiéis, todo o povo remanescente, que de fato tiver o Espírito do Pai sobre ele, passarão. E aqui ele descreve que está se cumprindo na vida dos irmãos espalhado em todo o mundo. Então não é algo peculiar, exclusivo de sua pessoa. Entendeu? É para todos, todos os sinceros, todos. E ainda em 1 Pedro, capítulo 4, verso 13, descreve assim, irmão. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Yahshua, para que também, na revelação de sua majestade, vos alegrareis exultando. Quando Yahshua vir estabelecer o reino sobre a terra, irmão, que possamos nos exultar e receber dele as suas promessas maravilhosas da coroa e da vida eterna. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12 e o verso 13, Paulo falando ali para Timóteo as seguintes palavras: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Yahshua serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, qualquer mensagem que você venha obter pessoalmente, ou até mesmo através da internet, que diz que o verdadeiro povo não passará por sofrimentos, por dificuldade, ou que serão tirados da grande tribulação, tenha certeza, irmão, que é uma falsa mensagem que está chegando até a sua pessoa. Possa ser até que os corações daqueles que não têm o discernimento das verdades sejam confortados com essas palavras. Mas aqui Paulo deixa claro, irmão, que todos quanto quiserem viver as palavras de Yahshua rigorosamente, os ensinamentos de Yahshua, serão perseguidos, irmão. Não é o irmão de Djalma que está criando isso da minha mente, mas essa mensagem contextualizada na palavra do nosso Criador, né? Que eu estou, através do Espírito do Pai, garimpando essa verdade dentro deste livro chamado Bíblia. Depois de fazer uma pequena explanação sobre esse tema, sobre as tribulações e sofrimento, começando falando por Yahshua, depois pelos apóstolos, bem como por Paulo, falei ali também de Tiago, também de 1 Pedro, bem como também de 2 Tessalonicenses. Eu estou aqui no livro de Apocalipse, último livro das Escrituras, livro de revelação. E João, né, nosso companheiro na batalha, e João, o nosso irmão, ele nos escreveu lá no primeiro século, dizendo, Apocalipse 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança em Yahshua, achei-me na ilha de Pátamos por causa da palavra de Yahweh e do testemunho de Yahshua. Ele está dizendo, irmão, que por causa do reino, por causa do evangelho eterno, ele se achava na ilha de Pátamos. O que era a ilha de Pátamos, irmão de Djalma? Era uma prisão que existia lá na Grécia. E ele estava lá preso, né? Ele estava preso, né, por pregar as verdades. E que o mundo não queria que fosse pregada. Assim como os dias de hoje, meus amados irmãos. Então, João está dizendo, eu, João, companheiro vosso na tribulação. E no capítulo 2 de Apocalipse, o verso 10 diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. E ainda falando desse capítulo 2, verso 10, irmão, eu gostaria de dizer que em breve também o canal vai estar falando uma mensagem
sobre as 7 igrejas do Apocalipse, essas 7 congregações, que aqui está descrita no início do livro de Apocalipse. E aqui 2, verso 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E receberemos, irmão, a coroa da vida eterna. Independente das provações que viemos passar, irmão, mas temos que nos apegar a este verdadeiro nome, o nome de Yahshua, que é o que traz salvação. Todos os nomes que um dia teremos na eternidade, irmão, tenha certeza que será exaltação ao nosso Criador Yahweh. Antes que eu venha ler o último verso dessa mensagem de hoje, eu gostaria que a cada um de vocês que está do outro lado aí da internet, ou do computador, do seu smartphone, vendo esta mensagem, possa desde já estar, aqueles que ainda não são inscritos neste canal, possam se inscrever neste canal, compartilhe esta mensagem, para que outras pessoas também possam estar avaliando, né, o teor dela. E também faço desde já um apelo, que você também que queira entrar em contato conosco, abaixo aqui desse vídeo aqui vai estar também o meu contato no WhatsApp. E se você também estiver interessado em fazer parte também em um grupo no WhatsApp, né, para estar também ali tirando dúvidas e conhecendo melhor da sã doutrina do verdadeiro evangelho, você também pode deixar aí nos comentários também o seu nome, a sua cidade e também o seu contato do WhatsApp, que estaremos também adicionando a sua pessoa. E para finalizar, meus amados irmãos, eu comecei nos evangelhos, né, pelo livro de Mateus, e vou estar finalizando aqui nos evangelhos, no livro de João, capítulo 16. Eu estou aqui nas palavras despedidas de Yahshua, e o último verso, que é o verso 33 do capítulo 16, e Yahshua, para finalizar com chave de ouro, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais a Shalom em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que essas palavras de Yahshua, meu amado irmão, conforte o teu coração e o coração dos teus familiares. Permaneça firme na emuná, nesta caminhada, porque é chegado o reino de Yahweh. Que o Eterno Pai te abençoe através de Yahshua, hoje e sempre. Aleluia.